Já de volta, e essa semana foram sancionadas algumas leis importantes que ampliam os direitos de grupos com atendimento prioritário. Isso inclui pessoas com transtorno do espectro autista, mobilidade reduzida e doadores de sangue. Para falar sobre essas mudanças, aqui com a gente o advogado Juliano Pessoa, especialista em direito à saúde. Boa tarde, bem-vindo ao AL1. Obrigada pela gentileza em atender o nosso convite. É um importante passo, na luta pela inclusão. Exatamente, Cris. Boa tarde a quem nos assiste. Eu diria que, assim, além de importante, é extremamente relevante que a gente paute esse assunto recorrentemente na sociedade, Por mais que essas pessoas tenham há anos já em diversos direitos, muitas vezes há uma dificuldade na implementação deles na prática, Então, ou seja, há meio que um constrangimento, às vezes, por parte dessas pessoas, por conta da questão social que muitas vezes não atende e não aceita essa prioridade de forma tão tranquila, Nós temos hoje vários tipos de deficiências. Há muitos anos a gente falava só do deficiente na questão física. Hoje a deficiência é muito mais ampla do que isso. Então, existem deficiências, para você ter ideia, ocultas, ou seja, que não dá para você perceber claramente quando você visualiza a pessoa. E não é por isso que ela não tem direito a ser atendida de forma prioritária em determinado estabelecimento. E vale destacar, Cris, essa pessoa não tem qualquer dever, por exemplo, de se identificar para uma pessoa da sociedade. Ela tem muitas vezes a obrigação, em caso de solicitação, de se identificar para o estabelecimento específico ou para uma autoridade específica, não para a sociedade de maneira geral. Ou seja, ela não precisa estar mostrando para toda e qualquer pessoa que questione aquilo. E era exatamente isso que eu ia dizer, porque nessa lista também tem a inclusão de doadores de sangue, que é até uma forma de incentivar novos doadores de sangue. E essas pessoas não têm essa identificação. Exatamente, é importante você tratar disso porque a gente também vê muita matéria falando da escassez nos bancos. Então, ou seja, isso é uma forma do governo incentivar essas pessoas. Como é que funcionará em relação a elas, especificamente? Eles levarão um comprovante de doação, Então, quando a pessoa faz a doação de sangue, ela recebe aquele comprovante. Esse comprovante terá uma validade de 120 dias, Cris. Então, essa pessoa levará consigo e ela será atendida após esse grupo prioritário, Então, ou seja, os idosos, os deficientes, o transtorno do espectro autista, todos esses grupos, caso estejam ali, serão atendidos primeiro e depois essa pessoa que foi doador de sangue. Mas não deixa de ser uma coisa interessante, Então, aquele que quiser fazer uso desse benefício, ele passa a ter esse incentivo do governo para que se de repente alcance mais pessoas fazendo esse tipo de doação. Agora tem muita gente que confunde o atendimento preferencial com o atendimento prioritário, E aí é o caso dessa questão do doador, Então, assim, ele tem a possibilidade de acessar aquele grupo prioritário, mas ele não é prioridade dentro daquele grupo, Então é preciso fazer de fato essa distinção. Então, se tiver uma pessoa idosa ali naquele momento, ela será atendida prioritariamente e ele virá depois. A lei, inclusive, é expressa em relação a isso, para não deixar dúvida. Eu digo que a lei foi mais clara possível. Por exemplo, quando a gente inclui a pessoa inserida no transtorno do espectro autista, ela já estava inserida dentro desse grupo prioritário. Por que eu digo isso? Nós temos uma lei desde 2012, federal, que regulamenta as pessoas inseridas no TEA e essa lei equiparou as pessoas com transtorno do espectro autista à pessoa com deficiência para fim de direitos. Então, ou seja, a pessoa com deficiência já tinha essa questão da prioridade de atendimento e, naturalmente, por consequência, a pessoa inserida no TEA já deveria gozar disso, Agora, a lei, eu acho que ela quer ser mais explícita justamente por esses contextos sociais que nós falamos. Às vezes não é tão simples, Quando você vai efetivá-la na prática, há muitas vezes questionamentos, ou seja, dúvidas em relação a isso e agora a lei foi, de forma expressa, colocou lá a pessoa inserida no TEA como a pessoa que tem acesso a esse atendimento prioritário. E a logística vai ser basicamente a mesma do que a gente já está acostumado, Atendimento imediato, assentos reservados e identificados. Exatamente, segue tudo normalmente, porque, veja, essa lei, Cris, nada mais fez do que alterar o Estatuto da Pessoa com Deficiência e também uma legislação de 2000, que fala do atendimento prioritário. Então, existe essa lei geral, que é quem regulamenta tudo isso, e essa lei agora que foi sancionada irá alterar alguns artigos dessa legislação. Então, ou seja, tudo isso já funcionava. O que houve foi uma ampliação, vamos dizer assim, no grupo de pessoas que têm essa prioridade de atendimento, Mas tudo já deveria estar funcionando. Então, o que se acrescentará aí são essas identificações, por exemplo. Então, terá ali também que ter a identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, a pessoa com a questão da mobilidade reduzida, que muitas vezes é muito subjetivo na prática de você aferir isto,
Mas é aquela coisa, ela tem esse direito. Então, se houver, no caso concreto, uma pessoa que tem essa questão da mobilidade momentânea ou permanente, reduzida, ele tem sim possibilidade de acessar junto com todo esse grupo de pessoas que já estão ali previstos na lei. Para aquelas pessoas que, por algum motivo, de repente, sentir que o seu direito não foi respeitado, qual o caminho que fazer? Veja só, ela precisa, Cris, buscar imediatamente as autoridades, né? Ela pode se dirigir até uma delegacia de polícia, se for o caso, a depender do contexto que envolva. Ela pode buscar o Ministério Público, né, que tem o dever de resguardar a lei e também assessorar toda a sociedade como um todo. Então, ou seja, é importante que as pessoas, de fato, façam isso, né? Porque se há uma previsão em legislação federal de que as pessoas necessitam, têm direito de serem atendidas de forma prioritária, a gente não pode fazer com que a sociedade, ou seja, o restante do grupo, que muitas vezes não necessita desse tipo de acesso, fique constrangendo essas pessoas. Então, elas precisam realmente buscar auxílio imediatamente e as autoridades competentes certamente trarão as medidas cabíveis para poder fazer com que esses direitos sejam concretizados lá na ponta. Tá certo. Obrigada pelos esclarecimentos aqui no L1. Até uma próxima oportunidade. Bom fim de semana. Eu que agradeço. Obrigado.